Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. É óbvio que você e eu não duvidamos que Deus existe e que Ele é real. Mas, de vez em quando, você e eu temos de defender a nossa fé perante pessoas que não acreditam em Deus. Por exemplo, você tem uma estratégia simples, com fatos científicos, que ajuda a você a defender a sua fé em Deus e que Deus existe. Ora, essa é a minha intenção hoje, irmãos. Eu quero demonstrar a vocês alguns fatos científicos que demonstram como o mundo está muito precisamente bem afinado para a existência da vida humana na Terra e demonstrar também o excelente e fantástico amor de Deus para conosco. E ambos estes fatos podem ser provados. Ora, eu fiz uma pesquisa pelo Google para ver quantos resultados é que me dava à pergunta: Deus é real? Então vi uma perspectiva da inteligência artificial que me deu uma resposta de que existem cerca de 3,7 bilhões de resultados a essa pergunta. E que essa pergunta, numa média, é perguntada aos motores de busca mais de 200 vezes por segundo. Ora, está claro, por isso vemos que não é uma pergunta assim tão desnecessária. Precisamos de ter uma resposta como verdadeiros cristãos. Então eu perguntei ao ChatGPT se Deus é real. E ChatGPT deu-me 4 perspectivas. Uma religiosa, outra científica, outra filosófica e outra pessoal. E depois concluiu isso dizendo que a resposta depende na sua perspectiva. Queridos irmãos, é isso realmente a resposta? Ou não é que a resposta depende na verdade? Isso me fez lembrar de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 10, onde lemos acerca da vinda do iníquo e que diz: cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Perdão. Queridos irmãos, não receberam o amor da verdade. A verdade é que tem que ser a base da nossa prova de que Deus existe. Há vários argumentos. Por exemplo, o escritor Stephen Hawking, que escreveu no livro O Grande Design, o Grande Desenho. Neste livro, ele está a argumentar que as leis de física podem explicar a existência do universo sem necessitar um Criador divino. Irmãos,
Isso não é verdade, como vamos ver. Outro escritor, um biologista de evolução, chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins, no livro dele, intitulado The God Delusion, a desilusão de Deus, ele diz que não vê nenhuma evidência científica para a existência de Deus. Ora, ele é um ateísta. Isto é uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Isso é para ser diferenciado com o agnóstico, que é uma pessoa que acredita que a existência de Deus não pode ser conhecida. Ora, a Igreja também tem um guia de estudo bíblico intitulado A Questão Fundamental da Vida. Deus existe. Este guia de estudo é gratuito. Deus existe. Vocês podem baixar este guia de estudo do nosso site da Igreja, português.ucg.org. É gratuito. E este guia de estudo bíblico aborda muitos pontos-chaves. E eu recomendo que vocês o leiam, ou se já o leram, que o releiam. Ora, eu hoje quero aprofundar 2 pontos muito importantes acerca da nossa fé e da nossa confiança em Deus e que Deus existe. E esses 2 pontos são baseados em verdades que são bem provadas, que você pode falar com uma pessoa que não acredita em Deus e pode provar isto cientificamente. E por isso, irmãos, estou a falar aqui acerca de pontos que são verdades para ajudar a você a entender a verdade de que Deus existe. Está claro, existem muitos outros pontos de provação. Mas hoje eu estou a abordar estes 2. Estes 2 que demonstram obras de Deus, que são provas fantásticas que Deus existe e que Ele cuida de nós. Essas 2 provas são, primeiro, que a criação está bem afinada ou bem ajustada, o que demonstra um Deus incrível, de incrível sabedoria, e isso é provado cientificamente. E em segundo lugar, é que o sofrimento, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo são também fatos que podem ser provados e que demonstram um maravilhoso e cuidadoso Deus para conosco. Então vamos ver a primeira prova, que é que a criação está bem afinada, bem ajustada, e isso demonstra um Deus incrível. Ora, está claro, a criação requer um Criador. Não estou a falar desse ponto. Sim, o nosso guia de estudo, Deus existe, aborda esse ponto como exemplo. Leis naturais, físicas, tal como a lei da gravidade e a lei da inércia, requerem uma pessoa que dê a lei.
Mas em adição a isso, irmãos, a criação física da vida é algo surpreendentemente bem afinado. Então, existe um outro livro pelo escritor de Lee Strobel, e este escritor escreveu este livro, Deus é Real. E na página 36 ele diz: a própria física do universo está tão bem afinada que desafia a explicação que o universo é pura e simplesmente por causa do acaso. E realmente, irmãos, virtualmente todos os cientistas concordam que o universo é muito bem afinado e ajustado para funcionar, para poder haver vida humana na Terra. Vejamos alguns pontos em que o planeta ou o mundo está bem afinado. O universo. Em primeiro lugar, a quantidade de matéria. Isto está neste livro de Lee Strobel, na página 39. Ele diz: se houvesse muita matéria, o universo acabaria por entrar num colapso por causa da gravidade excessa. Por outro lado, se houvesse muito pouca matéria, e as estrelas, então as estrelas e os planetas não poderiam ter coalescido. E por isso ele diz aí que a matéria, a quantidade de matéria no universo está afinada a uma parte em 5 bilhões. Isto representa um 10 com 60 zeros. Depois tem outra prova, que ele também demonstra na página 40 desse livro, que é a força nuclear. A força do núcleo dos átomos. Essa força que mantém os átomos integrais. Diz: se essa força fosse 2% mais forte, então haveria mais elementos na tabela periódica. Mas esses elementos na tabela periódica seriam radioativos e destruiriam a vida. E por outro lado, se fosse a força fosse mais fraca, pelo ponto de até 5%, essa força nuclear, haveria muito pouco hidrogênio. E sem hidrogênio não haveria água, H2O, e não haveria vida. E por isso vê-se essa força do núcleo do átomo é muito bem afinada e equilibrada. E depois existe outra força que chama os quarks, que é aquela força que faz os nêutrons e os prótons do átomo. Se essa massa, esse género de peso, digamos assim, essa massa fosse mudada por 2 ou 3%, então não haveria carbono no universo.
Ora, carbono é um elemento fundamental na estrutura molecular de todos os organismos viventes. Ora, sem carbono não haveria vida, da maneira que nós conhecemos. Porque você olha, essas fórmulas são sempre baseadas em carbono. Então, vimos a quantidade de matéria, a força do núcleo, e depois fizemos a proporção entre a força magnética ou eletromagnética à força gravitacional dos planetas. Está tão bem afinada a uma parte em 10 mil trilhões de trilhões de trilhões. Irmão, isso é um número que você não consegue entender. 10 mil trilhões de trilhões de trilhões. Imagine você cobrir, por exemplo, o continente norte-americano por 1 bilhão de vezes. Continente norte-americano, 1 bilhão de vezes. E imagine cobrir esse continente com 10 cêntimos do real ou 1 cêntimo do euro, moedas mais ou menos do mesmo tamanho, nesse tamanho de 1 bilhão de continentes, desde a Terra até à Lua, que é 383 mil quilómetros de distância, cheio de moedas, da largura de, digamos assim, de 1 bilhão de continentes até à Lua, cheio de moedinhas de 10 cêntimos do real ou de 1 cêntimo do euro, são mais ou menos do mesmo tamanho. E então você escondia nesse montão de moedas uma moedinha vermelha. Então você escondia alguns entre esses, nesse bilhão de continentes, cheio de moedas até à Lua. E há uma moeda vermelha no meio desse. Então você pede a uma pessoa com olhos vendados para apanhar essa moeda nesse montão de moedas. Irmãos, este é o que significa 10 mil trilhões de trilhões de trilhões de probabilidades. Uma probabilidade em 10 mil trilhões de trilhões de trilhões. Esta é a proporção da força eletromagnética com a força da gravidade. Tem que ser assim tão bem afinada. Irmãos, por isso os cientistas sabem muito bem estas coisas. E por isso lemos em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Lemos que eles sabem que Deus existe. Eles sabem melhor. Romanos 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, o poder de ter este fino ajustamento, estas coisas tão bem afinadas, este equilíbrio tão preciso e exato, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
inexcusáveis. Isto são provas que você pode usar. Ora, por isso é que depois diz no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo sábios, grandes cientistas, grandes professores, dizendo que há uma evolução. Tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Fizeram ídolos, estátuas, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Como? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmão, o que é que eles fizeram? Veja o versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Sim, mulheres com mulheres, lésbicas. E semelhantemente também os homens, mudando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, os gays, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, eu simplesmente mostrei 2 casos do fantástico ajustamento, o afinamento do mundo. Mas vejam, por exemplo, no momento da criação. A humanidade pensa que tudo começou assim, do momento. E eles viram para isso ser esse caso, e chamam então o Big Bang. Para isso acontecer, esse fino ajustamento da criação tem que ser tão exato que nesse momento de criação a precisão, o ajustamento fino disso tinha que ser 10 ao poder de 125. Imagina a quantidade de tamanho que isso é. Na página 41 deste livro, É Deus Real, de Lee Strobel, ele diz que se você fosse capaz de pôr um 0 desses 10 ao poder de 125, quer dizer, imagina o número, a quantidade, se esse número posto em simplesmente um 0, esse número de trilhões e trilhões que esse é, se esse número você pudesse pôr um 0 em cada partícula do universo, não haveria suficientes partículas no universo inteiro para pôr esses zeros todos. Por isso o mundo está afinado tão cuidadosamente, é tão sensível a alterações tão finas, que tem que ser exato para poder existir. E por isso demonstra que isso é um fato, é uma evidência enorme do desenho de Deus
neste cosmos do mundo. Mas agora vamos ver, por exemplo, acerca da Terra, do planeta Terra. E dos planetas e das estrelas e dos planetas nesta galáxia. A planeta Terra tem que estar na galáxia do tipo correto. Tem que ser o que eles chamam uma galáxia em espiral. Para ter a correta radiação e para os elementos pesados terem a correta combinação. Porque se a Terra estivesse muito perto do centro da galáxia, haveria radiação demais na Terra. E se estivesse muito longe do centro da galáxia, não haveria suficientes elementos pesados. Depois, acerca do Sol. A Terra, para nós podermos viver na Terra, tem que haver o correto tipo de Sol. Porque o Sol tem que ser de uma certa idade para que a sua luz, a luminosidade, esteja estabilizada. O Sol tem que ser o que ele chama um Sol único. Sim, porque há alguns casos que há 2 Sols, um à volta do outro. E o Sol tem que ser de um certo tipo que vai apoiar a existência de planetas à volta do Sol, como a Terra, que tenham rochas. E o Sol tem que ser de um certo tipo que apoia a existência de formas de vida baseadas no carbono. Por outro lado, a Terra tem que estar à distância correta do Sol, tem que ter a correta rotação da Terra, tem que ter a correta quantidade de água, tem que ter o correto ângulo da Terra, tem que ser do tamanho correto para a gravidade na Terra ser tal que permite gases como o metano escaparem, mas que permite gases como o oxigênio para ficarem na Terra. Irmãos, isto são fatos científicos que cientistas sabem. A Lua, por outro lugar, tem que ser uma Lua como a nossa. Que é muito raro um planeta ter só uma Lua. Porque, além de outras coisas, a Lua estabiliza aquele ângulo da Terra. E outra coisa que pessoas talvez não tenham pensado é que a Terra tem que ter atividade tectónica. Isto é, as placas tectónicas fazem certos movimentos na Terra e isso encorajam certa biodiversidade no planeta, ajudam a manter água, um planeta que tem água, a ter continentes e ajuda a gerar, a produzir um campo magnético na Terra. E depois temos outros planetas, por exemplo, como o gigantesco planeta Júpiter,
que, com a sua gravidade, atrai e desvia cometas e meteoritas perigosos da Terra. Por isso, irmãos, vemos que há muitas condições para termos uma Terra que tenha condições para a vida humana. Na verdade, os cientistas dizem que há 322 variedades de condições que são necessárias para a Terra poder ter vida humana, isto é, para ser um planeta habitável. Ora, a probabilidade de existir outro planeta como a Terra, não é que as pessoas dizem, não é só o tamanho ou coisa assim, está a falar dessas 322 condições, todas existirem ao mesmo tempo e estarem afinadas. A probabilidade disso é uma chance em 10 ao poder de 309. Queridos irmãos, isto quer dizer que a probabilidade de ter outro planeta que suporte vida superior, como humana, é a probabilidade de 1 milhão em trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões. Eu tenho que repetir a palavra trilhões 23 vezes. 1 milhão em 23 trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões. Ou, noutras palavras, isso significa que nunca aconteceria. Em Isaías 45, versículo 12, Isaías 45, versículo 12, lemos que Deus fez este mundo, fez este universo. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. E o fiz, as minhas mãos tenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, bem afinadas, bem ajustadas. No versículo 18 do mesmo capítulo diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Formou especificamente bem afinada e bem ajustada para ter vida. Eu sou o Senhor e não há outro. E, queridos irmãos, por isso vemos que existe um grande propósito para isto tudo. Deus tem um plano, tem um propósito. E vimos, irmãos, várias provas físicas, científicas, que Deus existe. Eu nem estou a falar do ADN, do DNA, que é um jogo de instruções que demonstra uma mente soberba, maneira de pensar, porque esse 1,80 m, mais ou menos, deste DNA, do ADN, bem ajustado, que está em cada uma das nossas células do nosso corpo, e temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Esse DNA, esse código genético, digamos assim, que é uma palavra, que é uma instrução, fornece a informação genética para criar todas as proteínas das quais o nosso corpo é construído. E as instruções para o nosso corpo, todas as instruções.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram formados, foram criados. A palavra de Deus. Está claro, foi a instrução de Deus, que Deus comandou, e Jesus Cristo foi a palavra que deu as ordens debaixo do comando da instrução do Pai, e através do poder do Espírito Santo, que estava sobre as águas, tudo foi criado. Tudo foi criado e foi limpado e isso tudo. Mas aqui está um outro significado adicional, que é a palavra de Deus, que é a instrução de Deus. Poderá ter o significado de estar a falar aqui do código genético no DNA, porque é uma palavra, que é uma instrução, palavra de Deus, um programa feito, instruções feitas, postas no código genético por Deus. Queridos irmãos, o DNA causou o senhor Anthony António Flew, que durante a maior parte da sua vida foi um ateísta. Não acreditava que Deus existia. E foi bem conhecido. Mas depois de uma vida inteira de sondar e pesquisar pela verdade, ele concluiu que toda a evidência conduz conclusivamente que existe Deus. Ele escreveu então um livro intitulado There is a God. E, bem, diz There is no God, quer dizer, não existe Deus, mas depois o não está cortado, então diz There is a God. Então, neste livro, ele demonstra como ele mudou o seu pensamento. Porque ele acreditava que Deus não existia, mas mudou para acreditar que Deus existe, que existe um Deus. Mas ele foi deixado com a pergunta: visto que ele provou que existe Deus, por que é que existe maldade no mundo? Porque ele disse que a existência de dor e sofrimento e maldade é contra, logicamente na mente dele, contra o que ele acreditava, que Deus ama a humanidade. E por isso ele diz, deixou assim, com esta pergunta que ele não conseguiu responder. Por que é que existe sofrimento se Deus é um Deus amoroso? Se ele provou que existe Deus, mas não conseguia responder à pergunta que Deus é amoroso, por que é que existe sofrimento? Por que é que existe dor? Ele então até diz que o livre-arbítrio, a agência de ter moralidade livre, a pessoa escolher, porque tem livre-arbítrio, e diz que isso é uma desculpa esfarrapada. Porque ele diz que Deus poderia ter feito isso de outra maneira. Porque Deus é um Deus que ama as pessoas. E por isso ele dá a implicação neste livro que Deus não entende o sofrimento e a dor pelo qual nós passamos. Porque ele diz, Deus não sofre, porque Deus é espiritual, ele não sofre, não sabe o que nós passamos, não sabe o que é as nossas dores. E por isso ele diz, Deus não cuida de nós, não se importa connosco. E por isso muitas pessoas dizem a mesma coisa. Porque é que Deus está a permitir a sociedade a cair aos bocados à nossa frente? E algumas pessoas dizem, então Deus não é justo. E outras perguntam, isso prova que Deus não existe. Ora, vimos cientificamente que o mundo é tão preciso e tão bem afinado que Deus existe. Mas então porquê
E a resposta está aqui. O sofrimento e o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo demonstra o amor de Deus para conosco. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, está aqui a dizer, o qual é a imagem do Deus invisível. Está a falar de Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação. Aquele primeiro que foi um homem e que ressuscitou para um ser espiritual. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Jesus Cristo e para Ele. Ora, o Criador é Cristo, debaixo, está claro, do comando do Pai. E por isso o Criador sabe o que é sofrer. Porque Ele sofreu. E por isso diz, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Ele mantém este mundo bem afinado, subsiste e mantém isso em ordem. É Ele que mantém isto tudo bem afinado. E por isso, irmãos, um outro autor e apologista postou no Twitter, no dia 5 de abril de 2022, um ano antes de falecer, e disse, se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Mas se Jesus não ressuscitou dos mortos, então, por que se preocupar com qualquer coisa que ele disse? Isso é o que lemos em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Vejamos aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos nossos pecados, nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é vital neste plano, na nossa fé. Mas perguntas, mas você não pode provar que Jesus Cristo, de facto, viveu, morreu e ressuscitou e sofreu. Mas podemos. E por isso, irmãos, a questão, em primeiro lugar, não depende se você gosta ou não dos mandamentos de Deus, mas a questão é se Jesus Cristo ressuscitou ou não. Sofreu, morreu e ressuscitou. Sim ou não? Podemos provar isso? Ou é só histórias? Primeiro, Jesus Cristo foi assassinado por crucifixão. Foi crucificado. Porquê? Porquê que podemos provar isso? Porque várias fontes não cristãs dizem, historiadores dizem, não só a Bíblia, os apóstolos, os evangelhos, o historiador Tácitus diz que Jesus Cristo sofreu a extrema pena durante o reino de Tibérios. O historiador judaico, que não acreditou em Jesus Cristo, reporta que Pilatos condenou Jesus Cristo a ser crucificado. Outros historiadores afirmam que isto foi verdade. Luciano de Samosata, que era um satirista grego, mencionou acerca da crucificação de Jesus Cristo. Marabar Serapion, que era um pagão, confirmou que Jesus Cristo foi executado. E o próprio Talmud judaico diz que Yeshua foi pendurado, isto é, crucificado. Irmãos,
vimos aqui, mencionei cinco fontes não cristãs, além da Bíblia e do Evangelho, que provam que Jesus Cristo viveu e morreu uma morte terrível. E está claro, os soldados romanos sabiam muito bem como matar uma pessoa através da crucificação. E identificaram que ele estava morto. O consenso escolar dos estudiosos, desses estudiosos, cristãos ou não cristãos, mas os verdadeiros conscienciosos, pesquisadores, estudiosos, o consenso dele é completamente enorme que Jesus Cristo viveu, foi crucificado e morreu pela crucificação. Por isso, é bem provado que Jesus Cristo foi assassinado e crucificado. Em segundo lugar, é bem provado que ele ressuscitou de novo. Que ele ressuscitou. Em primeiro lugar, os discípulos e apóstolos acreditavam ao ponto que eles foram martirizados por esse fato. Você ia manter uma coisa e estar pronto a ser martirizado, não é só uma pessoa, mas todos eles, exceto João, todos eles foram martirizados por causa dessa verdade. O testemunho de Paulo, que era um cético, sim, ele queria os cristãos, como vocês sabem, assassinados. É outra evidência. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz que primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isto é Paulo a dizer que Cristo morreu por os nossos pecados. E ele era um cético, está aqui a escrever, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E para provar que ele ressuscitou, foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 pessoas, 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, e por isso, quando ele escreveu isso, e temos isto, essas pessoas podiam dizer, isso é mentira. Mas alguns já dormem também. Depois disso foi visto por Tiago. Ora, Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, era um cético, não acreditava em Cristo. E ele se tornou convertido. E morreu como um mártir pelo seu meio-irmão. Quantos irmãos é que iam dizer uma coisa que seria mentira e estavam prontos a morrer pelo outro irmão? Não faria. Isso é verdade. É provado que Jesus Cristo viveu e morreu e ressuscitou. Continuando, diz no versículo 7, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Todos eles foram testemunhas oculares, e muitos deles ainda estavam vivos quando isto foi escrito, e podiam negar que isso era uma mentira, mas não, martirizaram-se, morreram, sofreram por isso. Os discípulos passaram por perseguição enorme, porque acreditaram nisso. Não fariam isso se isso fosse mentira. Muitos dos escritores da igreja primitiva escreveram acerca desses fatos. Por exemplo, Policarpo, no ano 110 da Era Corrente, escreveu acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E outra coisa, o túmulo de Jesus Cristo estava vazio.
estava vazio. Como é que o cristianismo poderia ter começado assim tão forte se isso fosse uma mentira? Se eles encontrassem o corpo de Cristo. Está claro, sim, sabemos que os soldados romanos começaram assim informação falsa a dizer, olha, que o seu corpo tinha sido roubado. Mas sabemos que receberam dinheiro para dizer essa mentira. Imagine se eles, como soldados romanos, tivessem falhado nisso, teriam sido assassinados, matados pelos generais e os comandantes do exército. Imagine se os cristãos iam mentir sabendo que o corpo de Cristo estava a algures. Irmãos, Cristo morreu. Cristo ressuscitou. E isso é um fato evidente pela história. Jesus Cristo era Deus. Ele foi o Criador. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Lemos o seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Aqui a falar, vendo Deus, antigamente falaram muitas vezes, mas agora falou nestes últimos dias pelo seu Filho, versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez, também o mundo. Por quem fez o mundo. Jesus Cristo fez o mundo, fez o universo. Ele foi o Criador. Ele sabe o que é sofrimento. E por causa disso, ele disse que perdoaria os pecados. Perdoaria os pecados. Veja em Mateus, capítulo 9, Mateus 9, versículo 1 a 3. Mateus 9, versículo 1 a 3. E só Deus pode perdoar pecados. Mateus 9, versículo 1 a 3. Mateus 9, versículo 1 a 3. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam assim, ou entre si, ele blasfema. Jesus Cristo era Deus, tinha o poder e tem o poder de nos perdoar. Ele sofreu e morreu pelos nossos pecados. Em Isaías 53, começando no versículo 3, vemos o que foi profetizado acerca de Cristo. Diz assim, versículo 3, era desprezado e marjeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Então, quando Anthony Flew disse, olha, Deus não entende o que é sofrimento, Deus entende o que é sofrimento. Porque Deus, o nosso Criador, Jesus Cristo, veio para a terra e sofreu, experimentado em sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Disseram, olha, foi ferido por Deus. Mas não foi. Porque Deus tem um plano. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos sarados. Por que foi necessário dele passar por esta agonia?
Leiam em Lucas 22. Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Vê-se aqui, que diz assim: E disse-lhes: Porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Lucas 22, versículo 44. E assim, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Sim, ele estava em agonia. Passou por agonia. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já esteve em tanta agonia que o seu suor correu como gotas de sangue até ao chão? Irmãos, em Hebreus capítulo 4, vemos que ele, por causa disso, pode simpatizar pelos nossos sofrimentos. Por isso, quando o António Flew disse: olha, Deus não sabe o que é sofrimento, porque ele é ser espiritual, ele não veio à Terra, não sabe o que é. Ele veio à Terra e sofreu. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 8. 5, 7 a 8 diz assim: O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, súplicas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu o que é sofrer. Ele sabe, pode ter compaixão por nós. E ele disse que estaria ao lado direito do Pai. Vejam em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, 61 a 64. Diz assim: Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfémia, que vos parece? E todos concordaram, o consideraram culpado de morte. Jesus Cristo disse que ele viria, que estaria ao lado direito do Pai e que viria com poder para executar juízo, com poder para a terra para executar juízo, está claro. E vemos em Mateus 28, versículo 18, Mateus 28, versículo 18, diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade. E depois no versículo 20 ele diz: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Está connosco todos. Isto ele é omnipresente. Ele é Deus. Irmãos, Deus tem um plano para a humanidade. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 6. Deus criou tudo para um propósito.
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer que nós sejamos parte da sua família. E por isso é necessário de nós termos livre-arbítrio. Porque nós precisamos de aprender pelos nossos erros. Precisamos ser convencidos para não virmos a fazer isso de novo. Queridos irmãos, neste sermão eu dei a vocês uma estratégia simples para você defender a sua fé. Eu demonstrei através de 2 pontos simples de provar que a nossa fé e confiança em Deus é baseada em provas, em verdades bem provadas. E eu espero que isto ajude você a defender a sua fé perante aqueles que não creem. Está claro, existem muitas outras provas. Mas estas 2 provas, estes demonstram trabalhos de Deus e fantásticas provas de que Deus existe e que Deus cuida de nós. Pois a criação foi bem afinada, que demonstra um Deus todo-poderoso e muito, muito inteligente. E, em segundo lugar, Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, que veio para a terra, que sofreu, foi sacrificado e que ressuscitou, demonstra um amor e um carinho fantástico para conosco, porque Ele precisa que nós venhamos a desenvolver o caráter de Deus por nossa livre vontade, para realmente virmos a ser filhos e filhas dele.